A história da Venezuela nos últimos 18 anos é marcada pela transição do chavismo para o que muitos historiadores e organismos internacionais chamam de madurismo, um período de profunda deterioração democrática, colapso econômico e isolamento diplomático. O ano de 2026 marca um ponto crítico, com notícias recentes indicando intervenções externas drásticas e a deposição de Maduro. Aqui está o resumo desse percurso. 1. A ascensão de Maduro e o início da crise, 2013 a 2015. Após a morte de Hugo Chávez em 2013, Nicolás Maduro venceu Henrique Capriles por uma margem mínima, menos de 1,5%. O mundo reagiu com cautela, mas a oposição já denunciava irregularidades. A queda do petróleo, em 2014, o preço do barril despencou. A Venezuela, dependente de importações, viu as prateleiras esvaziarem. Primeira onda de repressão, os protestos de 2014, liderados por Leopoldo Lopes, terminaram com 43 mortos e a prisão de líderes oposicionistas. 2. O aparelhamento do Estado, 2016 a 2018. Em 2015, a oposição venceu as eleições parlamentares. Em resposta, Maduro usou o Tribunal Supremo para anular os poderes da Assembleia Nacional e criou uma Assembleia Constituinte paralela em 2017. Protestos de 2017, meses de manifestações resultaram em mais de 120 mortes e milhares de feridos. Relatórios da ONU começaram a documentar o uso de tortura e execuções extrajudiciais. Eleição de 2018, Maduro foi reeleito em um processo boicotado pela oposição e não reconhecido por mais de 50 países, incluindo o Grupo de Lima, EU e União Europeia, que consideraram o pleito fraudulento. 3. Direitos humanos, prisões, mortes e tortura. O governo Maduro é acusado por órgãos como o TPI, Tribunal Penal Internacional, e a ONU de crimes contra a humanidade. Números da violência. Entre 2016 e 2019, estima-se que as forças de segurança tenham causado mais de 19 mil mortes sob a justificativa de resistência à autoridade. Prisioneiros políticos. Organizações como a Foro Penal monitoram centenas de presos políticos. Relatórios detalham métodos de tortura em centros como o helicoide, incluindo choques elétricos, asfixia e violência sexual. Êxodo massivo. Mais de 7,7 milhões de venezuelanos fugiram do país devido à fome e à perseguição, criando a maior crise migratória do hemisfério ocidental. 4. O impasse de 2024 e o desfecho em 2026. A eleição de julho de 2024 foi o estopim final. A oposição apresentou atas que comprovavam a vitória de Edmundo Gonzalez, mas Maduro se autodeclarou vencedor. Sentimento mundial. O isolamento tornou-se quase total no Ocidente. Enquanto Rússia, China e Irã mantiveram apoio, vizinhos como Chile e Brasil, historicamente mais neutros, endureceram as críticas pela falta de transparência. Cenário atual, início de 2026, de acordo com notícias recentes, houve uma escalada sem precedentes. Relatos indicam que Maduro foi capturado e levado para fora do país após operações lideradas pelos EUA, gerando uma onda de reações mundiais. Líderes europeus celebraram o fim da ditadura, enquanto aliados condenaram a intervenção como violação da soberania. Resumo dos sentimentos internacionais. Grupo Atitude Sentimento. EUA e Canadá sanções severas, acusaram Maduro de narcotráfico e terrorismo. União Europeia sanções individuais e recusa sistemática em reconhecer a legitimidade das eleições. Aliados, Rússia, China, apoio econômico e militar, vendo Maduro como um baluarte contra o imperialismo americano. América Latina divisão profunda, mas com maioria, Chile, Argentina, Uruguai, condenando as violações de direitos humanos. Para entender a profundidade da crise, é preciso olhar para os dois pilares que sustentaram o regime e, ao mesmo tempo, destruíram a estrutura social do país, a máquina de repressão física e o colapso econômico matemático. Aqui estão os detalhes solicitados. 1. Relatórios da ONU e métodos de tortura. A Missão Internacional Independente da ONU sobre a Venezuela documentou que as violações não eram casos isolados, mas uma política de Estado para silenciar a dissidência. Centros de detenção notórios.
É o helicoide, uma estrutura arquitetônica que deveria ser um shopping, mas se tornou a sede do SEBIN, Serviço de Inteligência. Relatos descrevem celas superlotadas e sem luz. La Tumba, localizado 5 andares abaixo da terra, usado para tortura branca, isolamento total, luzes brancas 24 horas, sem som, visando quebrar o psicológico dos detentos. Métodos documentados. De acordo com o Conselho de Direitos Humanos da ONU, os métodos incluem asfixia, uso de sacos plásticos com substâncias químicas ou baldes de água. Violência sexual, estupros e ameaças contra familiares para obter confissões. Choques elétricos, aplicados em partes sensíveis do corpo sob custódia da DGCIM, Inteligência Militar. A Sexta-feira de Terror, operações em bairros pobres, favelas, onde as FAES, Forças de Ações Especiais, realizavam execuções sob o pretexto de combate ao crime, mas que visavam o controle social. 2. A matemática da hiperinflação. A economia venezuelana não apenas encolheu, ela evaporou. Entre 2014 e 2021, o PIB caiu cerca de 80%, uma destruição maior do que a de países em guerra civil. Como a inflação chegou a milhões por cento? Impressão de moeda. Para cobrir o déficit de empresas estatais quebradas, como a PDVSA, o governo imprimiu dinheiro sem lastro. Controle de câmbio. O governo tentou fixar o preço do dólar. Isso criou um mercado negro onde a moeda estrangeira valia milhares de vezes mais que a oficial. Destruição da produção. Com expropriações de fábricas e fazendas, a Venezuela parou de produzir até comida básica, dependendo de importações que o governo não conseguia mais pagar. Maior que exemplo prático, no auge da crise, o preço de 1 quilo de carne dobrava a cada poucos dias. O salário mínimo mensal chegou a valer menos de $2, o que não comprava uma cartela de ovos. 3. O sentimento mundial em 2026. Com as notícias recentes sobre a captura de Maduro e a transição forçada, o mundo se divide em 3 sentimentos principais. Alívio e cautela. Ocidente, países como EUA, Brasil e os membros da União Europeia veem uma oportunidade de reconstrução, mas temem o vácuo de poder e a influência de cartéis de drogas que se entranharam no Estado venezuelano. Indignação geopolítica. Eixo leste, Rússia e China veem a queda como uma interferência direta na soberania, preocupados com os bilhões de dólares em empréstimos que a Venezuela ainda lhes deve. Esperança humanitária. A ONU e ONGs focam agora no possível retorno de milhões de refugiados, embora a infraestrutura do país, luz, água e hospitais, esteja em ruínas. Para uma compreensão completa, vou dividir esta análise em 2 partes: o colapso do poder de compra, matemática da fome, e o status atual da política venezuelana neste início de janeiro de 2026. 1. O salário mínimo versus dólar, a matemática da miséria. A Venezuela viveu um fenômeno econômico raro, a destruição total de sua moeda nacional, o bolívar. O governo tentou cortar zeros da moeda 3 vezes desde 2008, removendo um total de 14 zeros, mas a inflação sempre vencia. Ano, salário mínimo em bolívares, valor estimado em USD, o que comprava. Barra vertical. 2013, 2.452 BSF, $1 120, cesta básica parcial. Barra vertical. 2018, 500.000 VES, $1 1,00, 1 kg de arroz. Barra vertical. 2021, 700.000 VES, $2 2,00, uma cartela de ovos. Barra vertical. 2024, 130 VED mais bônus, $1 3,50, base, apenas 1% da cesta básica necessária. Barra vertical. O fenômeno da dolarização de fato, como o bolívar não valia nada, a economia passou a usar o dólar informalmente. Quem recebia em dólares, remessas do exterior, sobrevivia, quem dependia do Estado ou de aposentadorias entrou em estado de desnutrição grave. 2. A situação política atual, janeiro de 2026. O cenário que encontramos hoje é de uma transição caótica e cercada de tensão internacional.
Após as contestadas eleições de 2024 e o aumento da pressão diplomática em 2025, a situação atingiu um ponto de ruptura. O fim do ciclo Maduro. Conforme os eventos recentes indicam, o governo de Nicolás Maduro entrou em colapso definitivo sob pressão interna, militares desertores e externa. Captura e destino. Há relatos confirmados de que Maduro não está mais no Palácio de Miraflores. A sua saída forçada, classificada por aliados como golpe e pela oposição como libertação, deixou o país em um vácuo administrativo que está sendo preenchido por um governo de coalizão temporário. O papel de Edmundo Gonzalez e Maria Corina, a oposição, que manteve a legitimidade perante a comunidade internacional desde 2024, tenta agora organizar a estrutura do Estado, mas enfrenta a resistência de grupos armados fiéis ao regime anterior, os chamados coletivos. O sentimento das ruas. O sentimento na Venezuela hoje é uma mistura de euforia e medo. Euforia, pela possibilidade de reencontro familiar com os 7 milhões que fugiram. Medo, da vingança política e da violência de grupos paramilitares que ainda controlam áreas rurais e de mineração. 3. O próximo desafio, a justiça transicional. A grande questão para 2026 é: haverá julgamento? O Tribunal Penal Internacional, TPI, possui dossiês completos sobre os crimes de tortura mencionados anteriormente. A comunidade internacional pressiona para que os responsáveis pelas mortes e abusos nos centros como El Helicoide sejam julgados em Haia, e não apenas anistiados em nome da paz. A situação da Venezuela mudou de forma drástica e histórica nos últimos dias. O cenário que detalhei anteriormente sobre a crise agora se transformou em um evento de ruptura total. Aqui está o panorama de janeiro de 2026, focado na transição e nos planos de reconstrução. 1. O fim da era Maduro, janeiro de 2026. Em uma operação militar sem precedentes no dia 3 de janeiro de 2026, forças dos Estados Unidos realizaram bombardeios estratégicos em Caracas e capturaram Nicolás Maduro. Status de Maduro: ele está atualmente detido no Centro de Detenção Metropolitano de Nova York, enfrentando acusações de narcoterrorismo e crimes contra a humanidade. Quem governa agora? O cenário é de disputa e transição. Maria Corina Machado proclamou o início da transição democrática, exigindo que Edmundo Gonzalez, vencedor das eleições de 2024, assuma a presidência. Por outro lado, o governo americano de Donald Trump declarou que os EU administraram o país temporariamente para garantir a ordem e a reconstrução. 2. Reação do Brasil e países vizinhos. A queda de Maduro gerou uma onda de choque diplomática na América Latina. Brasil: o presidente Lula condenou a ação militar dos EUA, classificando-a como uma afronta gravíssima à soberania e um precedente perigoso. O Itamaraty mantém as fronteiras em Roraima monitoradas, mas sem movimentações anormais de tropas até o momento. Colômbia: o presidente Gustavo Petro pediu reuniões urgentes da ONU e da OEA, alertando para o risco de uma guerra regional e condenando os bombardeios em Caracas. Chile e Paraguai adotaram uma postura mais voltada para a transição democrática rápida, defendendo que o poder seja entregue às autoridades civis eleitas. Gonzalez. 3. Planos econômicos para a reconstrução. A reconstrução da Venezuela é descrita por especialistas como o Plano Marshall da América Latina. Os eixos principais são: o trunfo do petróleo. Os EUA planejam injetar bilhões de dólares para revitalizar a PDVSA, estatal de petróleo. A ideia é trazer empresas como a Chevron e a ExxonMobil para recuperar poços sucateados. A Venezuela possui a maior reserva do mundo, mas sua produção atual é apenas 1% do total global devido à má gestão. Injeção de capital internacional. Existe um plano, anteriormente discutido pelo BID, que prevê a entrada de até 48 bilhões de dólares em 4 anos para estabilizar o câmbio, acabar com a hiperinflação e financiar a infraestrutura básica, luz e água. Privatizações. O foco inicial será a reprivatização de empresas que foram confiscadas pelo chavismo, buscando atrair investidores estrangeiros que hoje têm receio da insegurança jurídica. O sentimento das ruas hoje. Enquanto líderes globais discutem geopolítica, a população venezuelana enfrenta um apagão de internet e escassez de combustíveis devido aos bombardeios.
Há filas em postos e mercados, mas também um sentimento de esperança com a liberação de internet gratuita, via satélites da Starlink, e a promessa de libertação imediata de centenas de presos políticos. O envolvimento de Nicolás Maduro com o narcotráfico é o pilar central das acusações que levaram à sua recente captura e extradição para os Estados Unidos neste início de janeiro de 2026. O Departamento de Justiça do ZEUA, DOJ, sustenta que Maduro não apenas permitiu o crime, mas liderou uma organização criminosa que utilizou o Estado venezuelano como uma ferramenta de guerra contra a sociedade americana. 1. O Cartel de Los Soles, Cartel dos Sóis. O nome refere-se às insígnias de sol usadas nos uniformes dos generais venezuelanos. Segundo as investigações americanas. Liderança. Maduro é apontado como o chefe máximo desta organização, que corrompeu as Forças Armadas, a inteligência, SEBIN, e o judiciário. Função. O cartel não produz a droga, mas controla as rotas. Ele garante que toneladas de cocaína colombiana entrem na Venezuela e saiam por portos e aeroportos oficiais em direção ao ZEUA e Europa. Apoio a facções. Em 2025, o Departamento do Tesouro do ZEUA designou o Cartel dos Sóis como uma organização terrorista, citando apoio direto ao Cartel de Sinaloa, México, e ao Trem de Aragua. 2. A aliança com as Farc e o narcoterrorismo. A acusação mais grave contra Maduro é a de conspiração para o narcoterrorismo. Cocaína como arma. O indiciamento afirma que Maduro negociou remessas de cocaína com as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, com o objetivo explícito de inundar o ZEUA com drogas, para desestabilizar a saúde pública e a segurança americana. Logística. O governo venezuelano teria cedido bases militares para que as Farc processassem drogas e armas. Em troca, Maduro e sua elite recebiam propinas milionárias. Estima-se que Maduro tenha recebido pessoalmente pelo menos 5 milhões de dólares em um único acordo. 3. Crimes específicos contra os Estados Unidos. Além do tráfico, o indiciamento aberto em Nova York detalha crimes que ferem diretamente a lei federal americana. Uso de armamento pesado. Maduro é acusado de fornecer e possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos, granadas e explosivos, para proteger os carregamentos de droga que entravam em solo americano. Lavagem de dinheiro via PDVSA. A estatal de petróleo Petróleos de Venezuela, PDVSA, teria sido usada para limpar o dinheiro do tráfico, inserindo bilhões de dólares sujos no sistema financeiro internacional. Passaportes diplomáticos. Como ex-ministro das Relações Exteriores, Maduro teria emitido passaportes diplomáticos para traficantes internacionais, permitindo que eles viajassem pelo mundo e transportassem dinheiro vivo sem serem revistados. Situação jurídica em janeiro de 2026. Com a captura ocorrida no dia 3 de janeiro, o caso entrou em uma fase definitiva. Réus adicionais. Pela primeira vez, a esposa de Maduro, Cilia Flores, e seu filho, Nicolásito, foram incluídos formalmente no indiciamento como co-conspiradores. Julgamento em Nova York. Maduro aguarda audiência no Tribunal do Distrito Sul de Nova York. Se condenado, ele enfrenta uma pena mínima de 30 anos até a prisão perpétua. A recompensa. O governo do ZEUA havia elevado a recompensa pela sua captura para 50 milhões de dólares em 2025, o que motivou a deserção de membros de sua própria segurança pessoal durante a invasão americana. Maior que, Maduro não agiu apenas como um ditador, mas como um senhor da droga que usou a soberania de um país para se esconder enquanto atacava as fronteiras americanas com veneno. Argumento central da Procuradoria de Nova York. Os eventos de janeiro de 2026 consolidaram o que muitos especialistas chamavam de Estado-máfia. A captura de Nicolás Maduro no dia 3 de janeiro revelou detalhes ainda mais profundos sobre como a cúpula do regime operava como um cartel de drogas. Aqui estão os detalhes sobre o envolvimento direto de Maduro e o paradeiro de seu braço direito, Diosdado Cabello. 1. O indiciamento de 2026, novas acusações. Diferente do primeiro indiciamento de 2020, a nova peça acusatória apresentada pela Justiça do ZEUA em Nova York agora inclui membros do círculo íntimo da família Maduro. Cilia Flores, esposa, e Nicolás Maduro Guerra, filho, ambos foram capturados com Maduro e indiciados por lavagem de dinheiro e conspiração para o tráfico.
Segundo os promotores, eles usavam a estrutura familiar para esconder ativos e gerir empresas de fachada. Conexão com o Trem de Aragua. A acusação de 2026 detalha que Maduro permitiu que esta megagangue, que se espalhou pelas Américas, operasse como uma força paramilitar para proteger rotas de droga em troca de uma fatia dos lucros. A cocaína como arma. O governo Trump reafirmou que Maduro coordenou com dissidentes das Farc o envio de cocaína pura com o objetivo deliberado de causar danos sociais e econômicos dentro dos Estados Unidos. 2. O paradeiro de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, o homem considerado o número 2 do regime e o verdadeiro operador do cartel de Los Soles, ainda não foi capturado. Status atual. Cabello reapareceu em transmissões oficiais de locais não revelados, possivelmente bases militares subterrâneas, pedindo resistência e calma à população. Ele vestia trajes militares e colete à prova de balas. Recompensa. Os EUA elevaram a recompensa por Cabello para 25 milhões de dólares. Ele é acusado de ser o elo direto entre o exército venezuelano e os cartéis mexicanos. Resistência interna. Enquanto Maduro está em Nova York, Cabello lidera o que restou do Conselho de Defesa da Nação, tentando manter o controle sobre o exército para evitar uma rendição total. 3. Os crimes contra os Estados Unidos. Resumo técnico. O Departamento de Justiça do EUA listou 4 crimes principais que levaram à operação militar. Conspiração de narcoterrorismo. Uso do Estado para facilitar o tráfico de drogas como estratégia política. Importação de cocaína, conspiração para introduzir toneladas da droga anualmente em solo americano. Posse de armas de destruição, uso de armamento de guerra para proteger o tráfico de drogas. Lavagem de dinheiro internacional, uso do sistema bancário global para esconder trilhões de bolívares convertidos ilegalmente. O cenário em Nova York, 4 de janeiro de 2026. Neste exato momento, Maduro está detido no Centro de Detenção Metropolitano de Nova York. Ele deve comparecer perante um juiz federal amanhã, segunda-feira, 5 de janeiro. A segurança no tribunal é a mais rigorosa da história, devido ao medo de atentados ou tentativas de resgate por mercenários. Os eventos de janeiro de 2026 consolidaram o que muitos especialistas chamavam de Estado-máfia. A captura de Nicolás Maduro no dia 3 de janeiro revelou detalhes ainda mais profundos sobre como a cúpula do regime operava como um cartel de drogas. Aqui estão os detalhes sobre o envolvimento direto de Maduro e o paradeiro de seu braço direito, Diosdado Cabello. 1. O indiciamento de 2026, novas acusações. Diferente do primeiro indiciamento de 2020, a nova peça acusatória apresentada pela Justiça do EUA em Nova York agora inclui membros do círculo íntimo da família Maduro. Cilia Flores, esposa, e Nicolás Maduro Guerra, filho, ambos foram capturados com Maduro e indiciados por lavagem de dinheiro e conspiração para o tráfico. Segundo os promotores, eles usavam a estrutura familiar para esconder ativos e gerir empresas de fachada. Conexão com o Trem de Aragua. A acusação de 2026 detalha que Maduro permitiu que esta megagangue, que se espalhou pelas Américas, operasse como uma força paramilitar para proteger rotas de droga em troca de uma fatia dos lucros. A cocaína como arma. O governo Trump reafirmou que Maduro coordenou com dissidentes das Farc o envio de cocaína pura com o objetivo deliberado de causar danos sociais e econômicos dentro dos Estados Unidos. 2. O paradeiro de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, o homem considerado o número 2 do regime e o verdadeiro operador do cartel de Los Soles, ainda não foi capturado. Status atual. Cabello reapareceu em transmissões oficiais de locais não revelados, possivelmente bases militares subterrâneas, pedindo resistência e calma à população. Ele vestia trajes militares e colete à prova de balas. Recompensa. Os EUA elevaram a recompensa por Cabello para 25 milhões de dólares. Ele é acusado de ser o elo direto entre o exército venezuelano e os cartéis mexicanos. Resistência interna. Enquanto Maduro está em Nova York, Cabello lidera o que restou do Conselho de Defesa da Nação, tentando manter o controle sobre o exército para evitar uma rendição total. 3. Os crimes contra os Estados Unidos. Resumo técnico.
O Departamento de Justiça do ZEUA listou 4 crimes principais que levaram à operação militar: conspiração de narcoterrorismo, uso do Estado para facilitar o tráfico de drogas como estratégia política, importação de cocaína, conspiração para introduzir toneladas da droga anualmente em solo americano, posse de armas de destruição, uso de armamento de guerra para proteger o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro internacional, uso do sistema bancário global para esconder trilhões de bolívares convertidos ilegalmente. O cenário em Nova York, 4 de janeiro de 2026. Neste exato momento, Maduro está detido no Centro de Detenção Metropolitano de Nova York. Ele deve comparecer perante um juiz federal amanhã, segunda-feira, 5 de janeiro. A segurança no tribunal é a mais rigorosa da história, devido ao medo de atentados ou tentativas de resgate por mercenários. Os eventos deste início de janeiro de 2026 representam a mudança mais drástica na geopolítica da América Latina em décadas. Com a captura de Nicolás Maduro no dia 3 de janeiro e sua transferência para Nova York, o cenário divide-se entre uma complexa batalha jurídica e uma crise humanitária agravada pela intervenção militar. Aqui está o resumo dos 2 pontos que você solicitou. 1. A estratégia de defesa de Maduro, Tribunal de Nova York. Maduro está detido no Metropolitan Detention Center, MDC, em Brooklyn e sua primeira audiência está marcada para amanhã, 5 de janeiro. Sua equipe jurídica deve focar em 3 pilares principais. Imunidade de chefe de Estado. A defesa argumentará que, como Maduro era o presidente reconhecido pela ONU e pelas instituições venezuelanas no momento dos supostos crimes, ele possui imunidade soberana. Eles tentarão traçar um paralelo com o caso de Manuel Noriega, Panamá, alegando que o ZEUA não tem jurisdição para sequestrar e julgar um líder estrangeiro. Ilegalidade da captura. Os advogados devem classificar a operação militar como uma abdução ilegal e violação do direito internacional, tentando anular o processo com base na forma como ele foi levado ao ZEUA. Negação das provas de narcoterrorismo. A defesa sustentará que as acusações do Cartel dos Sóis são politicamente motivadas e baseadas em depoimentos de traidores, ex-militares venezuelanos, que fizeram acordos com a justiça americana para reduzir suas próprias penas. 2. A situação humanitária em janeiro de 2026. Após os bombardeios de 3 de janeiro, que atingiram bases militares como La Carlota e Fuerteventura, bem como infraestruturas de comunicação, a situação no país é de caos e incerteza. Danos à infraestrutura. Relatos de Caracas indicam apagões em diversos bairros e interrupção parcial nos serviços de água e internet. Embora o ZEUA afirme ter focado em alvos militares, o impacto na rede elétrica, que já era precária, foi imediato. O fator medo e corrida aos mercados. Longas filas se formaram em mercados e postos de combustíveis. A população teme uma segunda onda de ataques prometida por Donald Trump caso não haja uma rendição total dos remanescentes do regime, como Diosdado Cabello. Fluxo nas fronteiras. A fronteira com o Brasil, Pacaraima, foi reaberta e já registra um aumento no fluxo de venezuelanos. Muitos tentam fugir do possível conflito urbano entre o exército e as tropas americanas, enquanto outros buscam suprimentos básicos que desapareceram das prateleiras venezuelanas nas últimas 48 horas. Vácuo de poder. Enquanto Maria Corina Machado pede calma e celebra a libertação, os chamados coletivos, milícias armadas do regime, ainda controlam diversos bairros pobres, o que gera o risco de uma guerra civil localizada ou insurgência urbana. O sentimento global agora. O mundo assiste com apreensão. Enquanto aliados do ZEUA celebram o fim de uma ditadura de 25 anos, países como Brasil, Colômbia e potências como China e Rússia condenam o método da intervenção, alertando para o risco de uma instabilidade crônica na região.